Bom, e o capitalismo? Ismo exprime a ideia de quê? De capital. Este sistema que exprime o capitalismo, ele tem um fato que é importantíssimo. Ele defende a propriedade privada daquilo que produz. Então você tem aqui a Vale do Rio Doce, por exemplo, que agora é privada. Você tem os acionistas privados, na sua imensa maioria. Eles exploram a terra, eles tiram o ouro, sobe dinheiro na mão de cada um que é dono da Vale do Rio Doce, e esse dinheiro vai para o banco e passa a ser deste camarada aqui. Vamos ver de uma outra forma? Esse camarada é dono da fábrica dessa senhora que está trabalhando. Ele é dono dessa fábrica aqui. Ele paga esta senhora com o salário dela, com R$1. Esta senhora faz essas camisas, transforma isso nessas camisas. A força de trabalho transforma nas camisas. Essas camisas dão muito dinheiro para ele, que é o dono. De tal maneira que o valor gerado por esse produto é muito superior ao valor pelo qual ele compra aquele que produz o produto. O valor gerado dos produtos é muito mais valor do que o que ele paga de salário pela força de trabalho. Este mais valor que os produtos feitos por esse trabalhador agregam se chama mais-valia. Então a mais-valia, que é aquele valor a mais que os produtos passam a ter, porque foi transformado por esse capital humano aqui, ele no capitalismo, ele gera a riqueza privada. Ele vai para o dono da máquina de costura. Aquele que empregou a sua força de trabalho vendeu sua força e gerou um produto. Só que eu repito, este produto gera muito mais valor do que o valor pelo qual ele vendeu a força de trabalho. Isto é a mais-valia que, no capitalismo, é apropriada pelo dono da máquina de costura. E o comunismo? O comunismo é aquilo que exprime uma ideia de sermos comuns, aquilo que exprime uma ideia social. Então, somos nós aqui, todos nós, no Brasil. A Vale do Rio Doce é uma empresa do Brasil, de todos nós, produz o ouro, esse ouro é vendido, este ouro cai no Brasil, porque ele é do Brasil, e gera uma riqueza pública no comunismo. No comunismo, a riqueza gerada é pública. E como é que ela é distribuída? Escola pública, aposentadoria pública, hospital público. Então a diferença entre o capitalismo e o comunismo não é que o comunismo acaba com o modo de produção da indústria, por exemplo. O modo de produção continua o mesmo. O comunismo apenas supera o capitalismo no momento em que ele diz, olha, isto não pode ser mais de um dono, isto tem que ser de todos para ser distribuído para todos e não para gerar uma riqueza privada. Isto tem que gerar uma riqueza pública, onde você ainda tem a fronteira, o Estado organizando essa distribuição, essa riqueza pública. E a etapa superior do comunismo é a geração de uma riqueza coletiva, onde não vai haver mais o Estado. A população terá aprendido tanto, e ela é tão igual e tão comum, e ela terá aprendido tanto a lidar e a distribuir a riqueza, que ela já não precisa de um Estado por cima dela dizendo como se distribui a riqueza. Essa é a diferença do comunismo para o socialismo, mas é tudo comunismo. Na sua primeira etapa, o Estado organiza a distribuição da riqueza, todos ficam comuns, e aí, a partir daí, abole-se o Estado e vivemos todos como era, talvez, no feudalismo, onde ninguém é dono de nada e todos nos acertamos, nos distribuímos, porque todos aprendemos a viver como pessoas comuns. Então vamos voltar aqui. Se lembra do ismo, que exprime ideias de fenômeno linguístico e sistema político e tal? Né? Feudalismo, sistema feudal mais ismo. Sistema político onde o feudo é o centro das ações sociais de produção. É no feudo que se dá a produção de tudo. Capitalismo, capital mais ismo. Sistema político que gera a riqueza dos donos dos meios de produção e dos bens de consumo. Como que gera essa riqueza tão grande? Porque ele expropria o trabalhador da mais-valia. Todo o mais-valor do produto, que é muito maior do que o que ele paga de salário pelo funcionário,
é, no entanto, apropriado por ele, não é distribuído com os trabalhadores. Isso é o capitalismo. E o comunismo? Comum, mais ismo. Somos todos comuns. É um sistema político onde as pessoas são comuns entre si. Não prega a destruição do capitalismo. Ao contrário, ele defende a superação de um modo de produção que permite a propriedade privada. Superamos aquela fase do capitalismo em que tudo que gera riqueza é de um dono e passamos àquela fase em que tudo que gera riqueza agora é comum, é coletiva. Por isso, comunismo. É só isso. Não tem nada além disso no comunismo. Agora, é claro, o sistema capitalista ocidental lutou muito contra o comunismo. Por quê? Porque ele defende a propriedade privada e os donos dos bancos é que, na verdade, organizam e mandam na sociedade. Bom, tudo isso que foi dito para vocês e explicado é tão somente o que está escrito no Capital, de Karl Marx, esse maior filósofo de todos os tempos, porque foi quem descobriu e desvelou esta forma de nós nos relacionarmos através do trabalho. O Capital do Marx é tão somente isso. Ele explica o que é mercadoria, explica o que é o valor e explica o que é a mais-valia. Só isso. O Capital é um livro de filosofia e economia. A proposta política do Marx seria que nós superássemos a propriedade privada e passássemos a ter uma propriedade coletiva daquilo que produz riqueza, para que pudéssemos distribuir a riqueza através da construção de escolas públicas, hospitais públicos, aposentadoria pública e tudo mais. Então, só isso, e é esse embate entre o capitalismo e o comunismo. É quem detém a propriedade privada contra, por exemplo, eu, que sou da população e acho que as coisas têm que gerar riqueza para todos nós. Esse é o embate. O comunismo perdeu no século XX, depois de 70 anos de experiência em algumas cidades. Foi $1 trilhão que custou a Guerra Fria para o sistema capitalista, mas ele não deixou, como diz um filósofo franco-argentino, Alain Badiou, ele não deixou de ser uma hipótese, a hipótese comunista. E qual é a hipótese comunista? A superação, não é a destruição, é a superação do modo de produção capitalista, onde, em vez de termos a propriedade privada daquilo que gera riqueza, nós temos a propriedade pública daquilo que gera riqueza. É só isso. Marx.